Olá, gente, bom dia! Sou a professora Carminha Ribeiro, professora de Geografia. Hoje nós vamos falar sobre a população brasileira. Nós vamos ver alguns tópicos sobre a população brasileira no decorrer dessa nossa videoaula. Como se manifesta a população brasileira, a distribuição da população, a pirâmide etária, a história da formação populacional. Bem, gente, a população brasileira atual, ela é de 207,7 milhões de habitantes, segundo os dados do IBGE, em 2017. O Brasil, ele está no 4º lugar entre os países mais populosos, abaixo apenas da China, da Índia, dos Estados Unidos e da Indonésia. Existe a possibilidade de que o Brasil caia para 6º lugar no ranking, uma vez que estimula que o Paquistão ultrapasse o contingente populacional brasileiro até o final de 2018. Apesar de sermos um país muito populoso, temos em torno de 23 a 24 habitantes por quilômetro quadrado, que qualifica o país como pouco povoado. O Brasil, cerca de 175 milhões de pessoas vive na zona urbana, enquanto que na zona rural vive 32 milhões de habitantes. Segundo a estimativa do IBGE, em 2016, no Brasil temos 48% de homens e 56% de mulheres. Nossas características étnicas apresentam da seguinte maneira. Segundo os dados de 2016, os brasileiros que se diziam pardos correspondem a 47%. Os que se declaram brancos, 44%. E o que se considera negro, 8%. E os indígenas, amarelos e outras etnias, cerca de 1%. A taxa de crescimento demográfico no Brasil é de 0,77% ao ano. Enquanto que a expectativa de vida vai de aproximadamente 76 anos. A distribuição populacional do Brasil é bastante desigual, havendo concentração da população nas zonas litorâneas, especialmente do Sudeste e na zona da Mata Nordestina. Outro núcleo importante é o da região Sul. As áreas menos povoadas situam-se no Centro-Oeste e no Norte. A população brasileira distribui-se pela região da seguinte maneira. No Sudeste, 87 milhões, no Norte, com 57 milhões, o Sul com 30 milhões, o Norte com 18 e o Centro-Oeste com 17 milhões. Historicamente, o povoamento do Brasil esteve ligado à expansão marítima europeia e ao tráfico de escravos africanos que acabou gerando. Porém, com a proibição do tráfico negreiro, em 1850, inicia-se a escassez escrava para trabalhar na lavoura. Esse fato deu início a outro tipo de migração e imigração, como é o caso da imigração italiana e japonesa, por exemplo. Em 1930, teve início no Brasil um intenso processo de industrialização e urbanização, do qual o Sudeste foi a região mais afetada, por ter se envolvido muito cedo no processo de industrialização. Por esse motivo, tornou-se ela a região mais populosa do país nos anos 50. Nos anos 50, é a vez do desenvolvimento urbano, quando cada vez mais pessoas deixam o campo para trabalhar nas cidades, sobretudo nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Os principais fatores foi o quê? A industrialização e a construção de Brasília, na década de 1960. Nas cidades existiam melhores condições de vida, como saúde, saneamento básico e, consequentemente, temos o enfraquecimento da taxa de mortalidade. As novas qualidades urbanas, a revolução do campo da medicina, gera um ato de crescimento vegetativo. Ou seja, a diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade na população
É importante lembrar que na década de 60 também tivemos o surgimento da pílula anticoncepcional, a vida urbana, a entrada da mulher no mercado de trabalho, e tudo isso diminuiu a taxa de fertilidade, que era cerca de 6 filhos por mulheres nessa época, chegando hoje menos de 2 filhos por mulheres. Esses fatores também levaram à diminuição da taxa de natalidade. Podemos notar também que a dinâmica demográfica do Brasil gerou transformação durante as últimas décadas. Se olharmos os gráficos, podemos perceber que houve uma diminuição na taxa de crescimento agora nas últimas décadas, em relação aos anos 70. A pirâmide etária brasileira, que possui uma base larga e um topo estreito, mostrando que existia uma superioridade de crianças e jovens, hoje em dia se apresenta já uma característica de equilíbrio. Ou seja, enquanto a população idosa de 65 anos de idade ou mais chegará à taxa mais elevada de 2% a 4% ao ano, a população mais jovem dos próximos anos, a tendência é diminuir conforme a projeção da ONU, 3,1% em 1970, a população idosa brasileira passará aproximadamente a 19% em 2050. E com isso, quer dizer que nós, brasileiros, estamos nos tornando uma nação de velhos, assim como se demonstra as nações envelhecidas do leste da Europa. A trajetória etária brasileira, ela vai gerar desafios mais para frente. Se não solucionarmos, vamos levar ao país a enfrentar umas dificuldades, sobretudo as questões previdenciárias, nas últimas décadas. E aí, gostaram da aula? Muito obrigada pela atenção de todos. Continue estudando.